amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje iremos começar a mais uma série de vídeos sobre História da Arte. O tema de nosso vídeo será justamente a nossa série, a arte barroca. Nossa série de vídeos foi baseada nessas publicações. Nós temos aqui, por exemplo, a História da Arte, né? Aqui, ó, da pintura de Giotto aos dias de hoje, tá? É um livro bem didático que traz assim bastante informação para você que está precisando estudar para o vestibular. É um livro bem baratinho, você consegue encontrar ele aí, por exemplo, nas livrarias facilmente, tá? Nós temos aqui também 100 grandes artistas, ok? Também um livro bem didático, informações bem bacaninho, assim, bem simplesinho assim também. Para você que está estudando para vestibular seria um livro interessante, não é muito longo, dá para você estudar rapidão, tudo bem? Nós temos aqui também, né, da Cristina Costa, Questões de Arte, tá? Esse aqui já é um livro mais reflexivo, com mais análise, tudo bem? Mas também é um livro bem simples de se ler, tá? Uma linguagem bem gostosa de se ler e bem simples. Agora, se você quer alguma coisa mais encorpada, precisando de uma lição mais encorpada, você gosta da arte, aí eu indico para você, que também me baseei para fazer o nosso livro, nosso vídeo, aqui, Tudo sobre a Arte. Esse aqui já é um livro mais encorpado, apesar de ser bem didático, ele traz assim a questão cronológica bem desenvolvida e tal, informações pertinentes e tudo, mas é um livro bem didático, assim, bem tranquilo de se ler também. Para finalizar, o livro que eu me baseei para a gente fazer nosso vídeo sobre arte barroca, e geralmente me baseio para fazer nossos vídeos de História da Arte, é o Gombrich, História da Arte de Gombrich. Esse aqui eu peguei lá na biblioteca, né, ele está restaurado, né, mas é um livro muito interessante. Este livro aqui é um livro já mais denso, ele é um livro mais, digamos assim, com mais análise acadêmica, um livro mais mesmo para um amante da arte em si. Essas foram as obras que eu me baseei para fazer justamente um vídeo sobre a arte barroca. Geralmente eu me baseio as minhas aulas de História da Arte sobre essas obras aqui, ok? Nós vamos começar falando sobre o barroco, não é? E vamos falar justamente sobre a pintura barroca em nosso primeiro vídeo da série. Muito bem, né, meus amigos? A arte barroca, ela surgiu na Itália do século XVII. Temos de entender que o surgimento da arte barroca está completamente vinculado à existência de eventos que aconteceram ainda no século XVI. Nós temos de entender que justamente a ocorrência da Reforma Protestante foi o desencadeador, foi o gatilho que fez explodir um surgimento de uma nova arte barroca. Temos de entender o seguinte: quando falamos de arte, temos sempre que lembrar que o surgimento de novos movimentos, de novas facetas artísticas, está ligado com um evento que eu costumo chamar de saturação e ruptura. Por quê? O evento que acontecia na Europa anteriormente, na Itália europeia antes do Barroco, era justamente o evento ligado com as questões renascentistas. Como nós vimos em nossa série de vídeos sobre a arte renascentista, o Renascimento é uma forma artística muito racional. E é justamente essa racionalidade, essa frieza em termos de emoções que marca o Renascimento. No entanto, o Barroco, por um outro lado, ele é marcado justamente pela emoção, pelo sofrimento, pela dramaticidade, pela teatralidade, pela explosão emocional. Essas questões estão ligadas em seu surgimento com valores trazidos pela religiosidade católica. Por quê? Porque no século XVI, como nós sabemos, aconteceu a Reforma Protestante e um dos parâmetros da Reforma Protestante era que havia, nos países que adotaram o protestantismo, a proibição das imagens. Não era utilizado, não era bem visto por questões relacionadas com idolatria e afins, a existência de imagens decorativas, imagens adornando as igrejas, né, as igrejas dos países protestantes. Tanto é que alguns países, por exemplo, como nós veremos no futuro, a Holanda vai fazer uma destruição justamente das imagens que adornavam as igrejas que existiam naquele local antes dela virar protestante. Quando a Holanda vira protestante, ela bane essas imagens. Então o que acontece? A arte é vista, ela é adornada, né, nas igrejas como uma arma. A arte será adotada como uma forma de poder fazer com que crescesse
a força do catolicismo, para que aquele momento onde muitos locais duvidavam-se dessa questão da igreja, se era realmente a verdadeira fé, se não era, nós teremos o retorno de uma ideia de que somente a verdadeira fé poderia fazer obras tão magnânimas e tão maravilhosas quanto surgiram naquele momento. É uma ideia muito parecida com o que aconteceu durante o período gótico, quando os indivíduos adentravam as igrejas que eram enormes, gigantescas, onde você não conseguia ver o fim da igreja, lembra? Falamos sobre isso lá no comecinho da nossa arquitetura renascentista. Quando nós vemos isso aí, essa ideia de fazer o indivíduo ficar pequenininho perante o poder de Deus, ela volta. Só que ela não volta da mesma maneira que era feita durante o período gótico. Agora, durante o Barroco, o indivíduo ao entrar em uma igreja católica, uma igreja daquele momento, ele não vai se sentir pequeno perante o poder de Deus graças ao tamanho do prédio, mas graças à quantidade de imagens, à quantidade de pinturas, à quantidade de ornamentos, à quantidade de obras artísticas extremamente realistas, focando justamente numa ideia emocional, uma ideia de martírio, uma ideia onde as emoções, o sofrimento faz se aproximar de Deus. Busca-se nessa questão, então, a impactação do indivíduo que observa as igrejas, que entra numa igreja, ele será impactado por esse poder, por essa verdadeira fé católica, justamente com essa grandiosidade, essa enxurrada de imagens, de emoções, que faz o indivíduo se sentir pequeno perante Deus, mas também faz ele entender que o sofrimento que por acaso ele está passando é um sofrimento que vai aproximá-lo da figura de Jesus, da figura de Deus, da mesma forma que os mártires, os santos, as pessoas que sofreram para defender a fé católica. Então essa ideia do Barroco como uma forte arma para poder fazer com que se desenvolvesse essa religiosidade católica, para que a religiosidade católica tivesse ali uma grandiosidade retomada. Esse é o início do surgimento da arte barroca. É por isso que a arte barroca começa a surgir novamente, começa a surgir ali na Itália do século XVII. A arte barroca vai fazer um sucesso grandioso, ela vai se espalhar por todo o continente, vai se espalhar até por todo o mundo, né? Como nós sabemos, a arte barroca vai chegar até aqui no Brasil, como veremos no futuro. Com esse sucesso, com esse desenvolvimento, a arte barroca ela vai acabar atingindo uma diferenciação. A arte barroca e suas características, que veremos daqui a pouquinho, elas não são completamente estáticas, elas não são totalmente homogêneas. O barroco, meus amigos, ele é uma forma artística heterogênea. Por que ele é uma forma artística heterogênea? Ele vai desenvolvendo, ele vai tendo diferentes elementos de acordo com o local em que ele está se desenvolvendo. De uma maneira geral, nós podemos estabelecer essa heterogeneidade no fato de que nos países de orientação católica, o barroco adquire uma vertente artística voltada para as cenas bíblicas, voltada para a religiosidade. Nesse quesito nós temos, por exemplo, na Itália, uma forte presença da arte barroca ligada com questões religiosas. Nós temos as igrejas, as pinturas das igrejas, os quadros particulares que são também religiosos. Então a grande força dos países católicos é o barroco ligado às questões religiosas. No entanto, quando falamos de barroco fora de países católicos, como veremos no futuro, barroco holandês, por exemplo, nós temos que ali naquele local não está vinculado com a ideia da religiosidade, mas nos países não católicos, os países protestantes, acabarão tendo uma vertente de imagens focada no cotidiano, principalmente da nobreza, mas principalmente da burguesia. Nós temos ali uma vertente de arte focada principalmente no cotidiano, no dia a dia da burguesia. E você deve estar perguntando, por que a burguesia, professor? Ora,
Porque a burguesia podia consumir, podia pagar para a existência dessa arte. Então perceba que o barroco não é homogêneo. O barroco ele é heterogêneo, assumindo diferentes vertentes nos países onde ele se desenvolve. Países católicos, uma arte mais focada na religiosidade. Países protestantes, uma arte mais focada no cotidiano, principalmente da burguesia. Muito bem, amigos. Como o barroco está ligado com essa emotividade, com essas emoções, nós temos então de entender que o barroco segue algumas características específicas dentro de sua arte. As primeiras características que podem ser vistas na arte barroca é justamente a sua teatralidade. Nós podemos observar que as obras barrocas estão sempre focadas no que parece ser uma cena de teatro. Nós temos ali que eles estão focando justamente como se... Imagine que você está assistindo um teatro, você já com certeza já foi assistir alguma peça, e você está sempre num local que é escuro e um canhão de luz ilumina pontos específicos da cena que você tem que assistir. Então é como se você tivesse justamente ali sido paralisado, como se a arte, o quadro, a pintura, a estátua, tudo fosse uma paralisação de alguma peça teatral que você está vendo. E esses elementos são justamente para reforçar a ideia da dramaticidade. O barroco, podemos dizer que o barroco ele seria uma evolução daquelas técnicas maravilhosas desenvolvidas no Renascimento. Como nós vimos no final de nossa série de vídeos de Renascimento, o período finalzinho, o último momento do Renascimento é o maneirismo, onde cada pintor vai desenvolvendo a sua própria maneira de pintar. Um desses pintores que já estava sendo precursor do barroco foi o próprio Michelangelo. Se você analisar, por exemplo, a pintura de seu afresco do Juízo Final, é possível ver que as figuras do Juízo Final de Michelangelo já tentam passar uma certa dramaticidade, uma mobilidade. Não que Michelangelo seja barroco, mas ele é o precursor da arte barroca. Essa ideia dessa dramaticidade, de passar emoções, passar esses elementos emocionais, passionais, é o que liga, é o que desenvolve a arte barroca. Então nós temos ali a dramaticidade, nós temos ali a teatralidade, justamente focando nesses elementos para aumentar a dramaticidade, para aumentar o impacto passional sobre o observador que vai ali adentrar aquele recinto, aquela igreja e será impactado por essa cena. Como vocês podem observar ali, essa parte que é a conversão de São Paulo, onde nós temos ali o momento em que São Paulo foi convertido para a religiosidade católica ali. Um quadro do grande mestre, que vamos falar mais dele no futuro, Caravaggio. Neste quesito, para aumentar essa sensação de dramaticidade, nós temos ali uma técnica utilizada chamada luminismo. O que seria o luminismo? É justamente essa espécie de canhão de luz imaginário. No luminismo, os artistas, os pintores, eles direcionavam com a luz a atenção de seu observador. Você pode ver ali, por exemplo, nessa obra de Caravaggio, Conversão de São Paulo, onde nós temos ali justamente que você está sendo... A luz direciona seu olhar para o dorso grandioso do cavalo, a grandiosidade, a imponência, o tamanho do cavalo que pode estar pisando, o perigo no qual São Paulo está sofrendo nos pés desse animal. Você vê essa questão do perigo que São Paulo está sofrendo, o sofrimento que ele está sofrendo, perceba as pálpebras que estão amarelas, né? No mesmo tom ali do seu corpo, né? Mas não é que os olhos estão fechados, é que os olhos estão, entre aspas, queimados pela luminosidade do Senhor. Essa dramaticidade, ela é aumentada justamente pela questão do luminismo. Você vê exatamente o que você precisa ver. Perceba que o rosto do condutor do cavalo quase não percebemos, quase não vemos o rosto do condutor do cavalo. Por quê? Porque não há interesse nele. O que nos interessa é o corpo do cavalo e o corpo de São Paulo que está a seus pés. Aumentando essa sensação dramática, para aumentar essa questão da dramaticidade, da teatralidade, uma outra técnica utilizada no barroco é o tenebrismo. Tenebrismo é um jogo de claro e escuro, justamente para aumentar, né? Bom, é um sombreado, mas muito mais intenso. O tenebrismo, ele é uma intensificação daquele jogo de luz e sombras que também surgiu no Renascimento.
No entanto, no Renascimento, nós temos que o jogo de luz e sombra, ele é muito delicado, muito apenas, como nós podemos observar no rosto da Mona Lisa, é apenas o esfumato, apenas aumenta a naturalidade. Isso é o Renascimento. Agora, no Barroco, isso é intensificado, sua dramaticidade, sua teatralidade é maior. Por isso que é o tenebrismo, um jogo de claro-escuro, um contraste tão grande. Perceba que nesse quadro nós estamos observando ali da Conversão de São Paulo, nós nem percebemos o fundo. Por quê? Para aumentar o contraste, para aumentar o luminismo. O tenebrismo aumenta a ideia da teatralidade, fazendo com que a cena ainda fique mais impactante para você que é o observador. E fechando essas ideias, as características gerais do Barroco, nós temos ele para aumentar essa questão dramática, teatral, uma disposição nos elementos em diagonal. A luz, geralmente, as formas, geralmente, formam diagonais, elas formam diagonais ali justamente nas pinturas, até em algumas esculturas. Por quê? Para aumentar a dramaticidade. A dramaticidade é o grande foco, lembra que nós já comentamos. Nessa maneira, a composição em diagonal faz isso. Se você estava observando a Conversão de São Paulo e não entendeu e não conseguiu captar essa questão da diagonal, olha agora, perceba que nós temos ali com essa seta, nós podemos observar e entender plenamente como que a luz é utilizada nesse quadro para dar uma noção de diagonal, não uma coisa assim. Por que o diagonal? Porque é justamente para quebrar aquela simetria racional tão presente no Renascimento. Lembra? Saturação e ruptura. Vamos quebrar aquela racionalidade tão presente com a existência dessas diagonais agora, que será uma das temáticas importantes do Barroco. Tudo isso, meus amigos, é justamente para aumentar a dramaticidade, para aumentar justamente a teatralidade, para que cada obra seja um espetáculo, um impacto em si mesmo. Como podemos observar, toda essa ação e todo o drama envolvendo ali a situação de São Paulo, que foi ali perseguiu os cristãos, depois se converteu, se transformou num dos mais importantes divulgadores do cristianismo. Toda essa ideia está ali justamente para nós observarmos, para nós vermos e entendermos ali no quadro da Conversão de São Paulo de Caravaggio. Como já comentamos, o Barroco se inicia, ele começa justamente ali na Itália do século XVII. E é justamente sobre o seu início que vamos começar a falar dos pintores. Falaremos então da pintura barroca italiana, o Barroco italiano. Nesse quesito, o primeiro pintor classicamente a ser interpretado, a ser entendido como um pintor barroco de verdade, é justamente Michelangelo Merensky da Caravaggio. Caravaggio era um pintor muito complexo, muito contraditório. Normalmente, quando imaginamos aos artistas, os pintores, pensamos em pessoas que são pessoas exemplares da sociedade, pessoas que são dignas da sociedade. Caravaggio não era bem assim. Caravaggio estava mais para um valentão. Dotado de um talento especial, suas obras são realmente lindas, maravilhosas. Esse indivíduo, ele era digamos, contraventor. Não apenas o contrariava as regras da arte. Como assim, professor, contrariava as regras da arte? Caravaggio não interpretava, como era comum na época, que a beleza estava associada com a aristocracia. Para Caravaggio, a beleza não tinha a ver com a origem nobre, aristocrata, rica ou poderosa dos indivíduos. A beleza estava nos próprios indivíduos. Desta maneira, era muito comum que Caravaggio utilizasse como modelos de suas obras pessoas do povo. E isso, como veremos, trará alguns problemas para ele no futuro. Algumas pinturas que ele fará chegarão a ser recusadas por isso. Caravaggio era um contraventor então das regras artísticas. É ele, por exemplo, que tem como característica a utilização da luz para direcionar a atenção dos indivíduos. Nas obras de Caravaggio, a luz não é natural. Nas obras de Caravaggio, a luz é completamente direcionada para que você, como falamos, possa observar o que deve ser observado. Essa técnica, como comentamos, é o luminismo. Caravaggio também era um pintor altamente realista. O realismo nas suas obras é incrível. Perceba, por exemplo, ali nessa obra, A Dúvida de Tomé, o qual é realista. Perceba, por exemplo, a pele de Jesus que ele faz com até alguns detalhezinhos de pele, algumas manchinhas de pele. Realmente é um pintor muito realista.
Por isso que em alguns locais, algumas vertentes mais modernas vão dizer que Caravaggio era um pintor naturalista. Essas são as releituras modernas. Ele, classicamente, é visto como o primeiro pintor barroco. Por isso nós temos então que Caravaggio era um contraventor. Mas como eu falei para vocês, ele não era apenas um contraventor nas questões artísticas, ele também era um contraventor das questões sociais. Costumava ir para os bairros pobres de Roma, apesar de... Bom, quando ele chegou em Roma, ele realmente começou a residir nesses bairros pobres, mas logo vai ser descoberto por cardeais e vai ser um grande patrono na hierarquia religiosa católica. Nesse quesito, então, Caravaggio começa a ter um ego cada vez mais insuflado. O ego de Caravaggio começa a se insuflar e ele começa a se portar como um verdadeiro valentão, brigando, desafiando, ofendendo. Nós sabemos muito que Caravaggio foi um valentão porque ele foi processado e preso mais de 11 vezes. Para você ter uma ideia. Tem uma história, por exemplo, uma das várias que ele teve, em que ele estava numa das suas tavernas preferidas, né, nos bairros, digamos assim, de moral duvidosa de Roma. Nessa sua taverna preferida, ele então pergunta ao garçom se a alcachofra que ele pediu havia sido feita no óleo ou na manteiga. E aí o garçom responde pra ele que não sabia e pede pra ele cheirar ele próprio. Tipo, cheira você mesmo pra você saber, né? E ele fica altamente ofendido, pega o prato, já enfia na cara do garçom, já vira uma quizumba lá, uma briga. E outra coisa, apesar de na cidade romana já ser proibida que as pessoas portassem espadas na cintura em qualquer momento, Caravaggio andava com um par de espadas na pintura. Poxa, mas por que ele fazia isso? Porque ele era protegido das autoridades religiosas romanas. Então ele fazia essas afrontas. E é justamente numa dessas afrontas que Caravaggio vai acabar matando um rival, né? Não um rival na pintura, mas um rival lá em questões de afetos femininos. Ele estava disputando ele disputou uma jovem lá com um rapaz e ele acabou lutando com o rapaz e matou o cara justamente num duelo de espadas. E aí, né, gente, já era demais. Não tinha como os cardeais fazerem tanta vista grossa assim. Caravaggio, então, foge de Roma. Caravaggio vai fugir para o sul da Itália, vai para a Sicília e vai para vários locais. Na Sicília, no reino de Nápoles, ele vai para a cidade de Nápoles. E lá, Nápoles era digamos assim, uma cidade, um reino mais turbulento, e lá você andar de espadas, brigar e resolver os problemas na rua por duelos não era problema. Dessa forma, então, Caravaggio vai acabar sendo enaltecido por ter sido tão violento e ter se tornado um assassino. O que acontece lá em Nápoles, ele vive um tempo lá, vai acabar depois, veja como Caravaggio era um cara turbulento, ele vai ser aceito, depois que ele sai de Nápoles, vai para Malta. Ele vai ser aceito na Ordem dos Cavaleiros de Malta, né? Uma ordem muito honrada, muito digna. Ele faz esses elementos justamente tentando ter a honra retomada para poder voltar para Roma. O foco dele é voltar para Roma. E nesse quesito ele entra na Ordem dos Cavaleiros de Malta. E aí, pouco tempo depois, ele acaba sendo perseguido pelos próprios Cavaleiros de Malta porque ele roubou um cavaleiro que era o seu irmão de ordem. Cara, uma pessoa como Caravaggio, tão famosa, tinha sucesso em todos os lugares, alcança um certo status, alcança certos ganhos financeiros, não precisava desse tipo de coisa, mas ele rouba o cara e os Cavaleiros de Malta vão persegui-los. Ele vai acabar sendo expulso da ordem, vão persegui-los, vão espancá-lo, até que ele consegue o perdão papal. Nesse processo de conseguir o perdão papal, ele tinha sido colocado a sua cabeça tinha sido colocada a prêmio, né? E aí, para finalizar esse quesito da ideia dele buscar o perdão papal, ele próprio entregar sua própria cabeça ao Papa de Roma. Como? Através de uma pintura. Uma das pinturas mais famosas que Caravaggio fez, que é justamente Davi com a cabeça de Golias. Observe essa pintura, que é a última pintura conhecida de Caravaggio, onde ele faz o seu autorretrato. Ele se coloca como a figura de Golias, né? O grande vilão, o grande assassino, o terror. Dessa maneira, então, ele iria levar esse quadro para ser entregue ao Papa, pedindo perdão como ganho pela sua própria cabeça. Alegoricamente, se ele entrega pelo quadro. O detalhe é que no processo de retornar a Roma, ele acaba perdendo o navio, né? Ele vai ser... Cara, olha só. Ele para num porto, né? Numa escala normal do navio, voltando lá para Roma. E ele, então, ele vai ser confundido como um criminoso comum, né? Porque ele não era um cara comum. Mas ele vai ser confundido e vai ficar preso.
Quando ele fica preso, o navio vai embora e leva com ele todos os seus quadros, seus pertences e o quadro Davi, cabeça de Golias. Nesse quesito, então, ele tem a ideia de alcançar o navio na sua próxima parada. E para chegar lá a tempo, ele tem que atravessar um local pantanoso. Esse pântano, né, ele vai acabar debilitando a saúde de Caravaggio, né, debilitando a saúde de Caravaggio. Ele vai acabar sendo acometido de uma febre. E aí, né, como nós sabemos nesses períodos antigos da história, nós temos várias pessoas que morrem de febre. E Caravaggio vai morrer de febre sem conseguir retornar para Roma e sem descobrir que o perdão papal já havia sido dado a ele. A história de Caravaggio é muito turbulenta porque ele era também um cara muito turbulento. Mas isso em nenhum momento diminui a qualidade técnica de suas obras. Perceba, por exemplo, quando falamos desse quadro, lembra que eu falei para vocês que Caravaggio não via beleza com aristocracia? Não, a beleza está nas pessoas. Perceba, por exemplo, quando ele faz até esse quadro, antes de ser muito famoso, ele faz o quadro chamado Baco Inferno. Reparem na figura do Baco, o deus do vinho, né? Reparem no tom da pele do Baco, um tom esverdeado, não de acordo com uma pessoa divina, mas uma pessoa comum, e não apenas como uma pessoa comum adoentada. Se você reparar, por exemplo, nas mãos do Baco no quadro, você vai ver que são mãos sujas, são mãos, digamos assim, de uma pessoa trabalhadora, que parece que ficou mexendo na terra, né? Uma coisa muito horrível naquele momento. As pessoas não queriam ter vinculadas essas ideias. Perceba as uvas que está ali. Perceba as uvas também já passaram do ponto. Então veja só como é que este quadro ele nos traz a ideia de não uma figura divina. Caravaggio, ele tira essa aura divina dos elementos e coloca uma força, uma coisa mais humana, uma coisa mais real. Ele parece que ele está querendo quebrar, lembra que eu falei que ele era um contraventor? Quebrar essa regra de fazer um Deus, uma coisa divina. Ele tira o divino e traz para o profano, traz para o mundano, traz para a coisa real. Mesmo quando ele, digamos, disfarça melhor essa questão de trazer para o profano esse outro quadro, esse outro Baco. Repare que a figura de Baco nesse outro quadro já é uma figura majestosa, jovem. Mas reparem nas frutas. Reparem nas frutas. Mais uma vez nós temos essa ideia de sair da questão divina e vir para o real. Esse ponto vai ser muito criticado pelas pessoas da aristocracia, por algumas pessoas das elites sacerdotais, mas a população começa a se sentir mais representada nos quadros. A população, ela começa a se sentir mais pertencente a esses elementos. Faz um grande sucesso com a população. E se você lembrar que a ideia do barroco que surgiu ali era fazer o povo ficar mais católico, fortalecer o poder católico, a pintura de Caravaggio está surtindo um grande efeito, está dando muito certo. Observe, por exemplo, esse quadro aqui chamado A Madonna de Loreto ou Madonna dos Peregrinos. Perceba que aqui nós temos que ele vai justamente fazer alguma das coisas interessantes. Reparem nos pés dos peregrinos. Não são, como era acostumado se mostrar antes, aquelas pessoas altivas, aquelas pessoas da nobreza, da aristocracia. Não, são pessoas do povo, maltrapilhas, esfarrapadas. Olha os pés sujos. Por isso que o Caravaggio também vai ser conhecido como pintor dos pés sujos. Essas pessoas, elas são pessoas do povo. E não são apenas os peregrinos que são pessoas do povo. Aqui, a figura que é utilizada como modelo também é uma pessoa do povo. Era uma cortesã que era comumente associada à figura de ser uma das amantes de Caravaggio. É uma pessoa normal. Isso essa pintura, ela já vai trazer problemas demais para Caravaggio, porque vai ser vinculada demais às questões terrenas. Mas claro que essa pintura, apesar de ser vinculada às questões terrenas e já trazer certos problemas para Caravaggio, ela não vai nem um pouco ser tão problemática e tão cheia de problemas para Caravaggio quanto foi essa pintura
a morte da Virgem. Reparem que nessa pintura, a morte da Virgem, nós temos aqui uma pessoa, um local extremamente escuro, né? As cores que o Caravaggio utilizava era justamente ali o preto, o vermelho, para aumentar a teatralidade, mas essa pintura foi recusada. Ela chegou a ser recusada porque, segundo se disse na época sobre essa pintura, Caravaggio não apenas utilizou uma pessoa do povo, mas usou para fazer a Virgem. Reparem que ela não é uma Virgem morta em ascensão, subindo aos céus, como era normal, mas sim uma mulher que está realmente morta. Inclusive, as cores do seu corpo revelam essa questão da morte. Nesse ponto, então, Caravaggio a pintura será recusada porque ele não apenas utilizou uma mulher morta de verdade, mas, segundo as más línguas, utilizou uma prostituta morta. E aí, meu amigo, essa afronta não pôde ser aceita. Mas Caravaggio fazia essas afrontas justamente porque ele tinha costas quentes. Dessa maneira, então, ele sempre tinha elementos que acabavam absolvendo das acusações que ele sofria, inclusive dessa. Fechando justamente essa questão de Caravaggio, essa obra, A Vocação de São Mateus, é uma das obras mais famosas de Caravaggio. Perceba que nós temos ali um facho de luz em diagonal, trazendo ali a questão da diagonal. Perceba as cores, como ela parece realmente que é um balcão teatral, onde nós temos que os atores paralisaram-se por um momento para serem focados, para serem fotografados. O realismo também é muito presente nessa pintura. Nós percebemos que do lado direito da pintura nós temos a figura de São Pedro e também de Jesus. E Jesus está ali justamente com a mão, um certo desdém com a mão, onde nós temos ali justamente um gesto muito relaxado da convocação de São Mateus. Segundo algumas análises da arte, esse gesto é inspirado lá no gesto onde nós temos Deus criando Adão, feito por Michelangelo na Capela Sistina. Esse quadro é muito importante e comumente é muito tema de questões aí no vestibular. Caravaggio é o primeiro pintor barroco, é o primeiro pintor que vai trazer esses elementos teatrais, esses elementos dramáticos, e é indiscutivelmente o grande influenciador de toda a leva de pintores barrocos que nós tivemos ao longo do tempo. É claro que eu não preciso falar para vocês que nós não vamos abordar todos os pintores. No caso do barroco italiano, vamos abordar mais um pintor apenas. Um outro pintor extremamente importante dentro do barroco italiano foi Andrea Pozzo. Andrea Pozzo foi um pintor autodidata que desenvolveu ali estudos a partir de obras, estudando as obras da pintura, né, que tinha grande disponibilidade na Itália. Ele vai alcançar um grande elevado nível. Sua principal característica, Lembra-se que nós falamos que a ideia do barroco era a teatralidade, em que o indivíduo chegasse na igreja e fosse impactado por emoções, por sensações, por imagens, fazendo com que ele se sentisse próximo do Senhor através do martírio? Então, Andrea Pozzo vai ser famoso justamente por alcançar um alto nível de perspectiva ilusória. Andrea Pozzo criava imagens justamente que eram capazes de dar a ilusão de que você estava sendo transportado diretamente ao céu. Imagine que quando você entrasse na igreja, infelizmente, através do vídeo nós nunca teremos a ilusão que é necessária, a sensação ilusória que é o impacto das obras de Andrea Pozzo. Mas, quando você com certeza for até a Itália, você não vai se arrepender ao visitar as igrejas que tem essas pinturas. Imagine que quando você adentra a igreja, ela tem uma espécie de antessala escura, e quando você adentra, a luminosidade evoca essas pinturas que estão no teto das igrejas e abrem verdadeiros portais para o céu, que te liga diretamente você na terra com os santos, com Deus diretamente no céu. É essa emoção que nós temos quando observamos, por exemplo, a glorificação de Santo Inácio. Reparem que essa glorificação de Santo Inácio, ela cria elementos ilusórios ali, ampliando a distância do indivíduo para com o céu. Lembre-se, no gótico, o indivíduo não conseguia saber o final da igreja porque ela tinha abóbadas de nervuras pontiagudas. Nesse local, você sabe onde fica. No barroco, você sabe onde fica o fim da igreja. E o fim da igreja do teto
é o céu. Olhe como como o indivíduo ele é ligado automaticamente da terra ao céu. Os santos o aguardam. Meu amigo, se você está entrando numa igreja, você vê essa ilusão, você não tem dúvidas que você está no local que é o local da verdadeira fé. André Raposo vai criar esses elementos, trazendo essa ligação direta de você com o céu. Perceba aqui no triunfo da divina providência o quanto que esses elementos criados por André Raposo são realmente magníficos. Essa ideia de ligação direta com o céu, André Raposo vai ser um dos mais importantes, os mais famosos, um dos mais bem desenvolvidos artistas que vai criar esses elementos. Não se esqueça, ele é um artista autodidata. Dessa forma, ele próprio desenvolveu essa questão, agora aprofundou, ele aprimorou essas técnicas da perspectiva ilusória que ele usava em seus afrescos. Muito bem, amigos, como o barroco é muito grandioso, muito dramático, muito exagerado, nós não vamos deixar o nosso vídeo também barroco, ou seja, não vamos exagerar. Vamos dividir esse tema da pintura barroca e da arte barroca em vários vídeos. Nesse caso, vamos terminar aqui a parte 1 do vídeo sobre pintura barroca. Vimos aqui as características gerais do barroco, vimos a importância da dramaticidade, da teatralidade, falamos a respeito do surgimento do barroco na Itália e vimos o barroco italiano. Dessa maneira, vamos parando por aqui para que nós possamos absorver com calma todos os elementos que nós temos a respeito da arte barroca. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!